Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 18 de agosto de 2025, agora são exatamente 11 horas 39 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, tempo de parece outono, sabe? Tá meio friozinho, com vento, aquela coisa toda. Mas acho que tá bom pra trabalhar. Acho que isso aí vai ser só... não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário. Olha, eu tô indo buscar a Jordana aqui na Vila Nova pra levar lá pra Cidade Baixa. Depois de passar mais uns 6 minutos aproximadamente passando raiva ali no meu ponto, antes de receber a primeira corrida que der pra fazer, né? Tocou então essa aqui que tem que buscar 6 minutos a partir de agora, então eram 7, eu acho. Bem no meião do Jardim Vila Nova ali. E levá-la lá pra Joaquim Nabuco, na CB Jordana. Queria comentar com vocês uma atualização que já tem alguns dias aí que eu ainda não passei dificuldade valendo, sabe? Mas eu tô vendo que isso vai acontecer. Primeiro começou... eu até comentei outro dia que apareceu pra mim em algum endereço, não lembro qual foi, endereço número tal, pra buscar, tá? Endereço número tal, hashtag ponto de encontro número 1. Ué, até comentei, que legal seria, né? Que isso aí fosse feita essa adaptação em prédios comerciais e tal, que tem mais de uma entrada, que identificasse pros passageiros se posicionar direitinho e tal. Só que isso avançou pro nível dos endereços residenciais. E daí começou de vez em quando a aparecer rua tal, ponto de encontro número 1. Só que era esporádico. Assim, aparecia de vez em quando e tal. E eu acho que desde ontem, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, todas as corridas, ou pelo menos a grande maioria das corridas que eu tenho recebido para buscar, aparece ali, ponto de encontro número 1. Rua tal, ponto de encontro, no caso aqui Rua Ventos do Sul, ponto de encontro número 1, sem dizer o número. Daí eu fico pensando, pô, eu passei anos estudando as ruas de Porto Alegre para saber e decorar e aprender, entender o lado direito, o lado esquerdo, o lado par, o lado ímpar, né? Para saber entender qual é a quadra que é a rua tal, que é o número tal, que o 1900 da Protásio Alves é na altura da essa de Queiroz, por exemplo. Enfim, passei a vida inteira aprendendo, decorando, entendendo essas questões. E agora o estagiário vem e me tira o número. Ah, mas aparece no mapa. Beleza, aparece no mapa. E numa rua como a Ventos do Sul não tem problema nenhum eu não saber o número. É só chegar no mapa. E na Mostardeiro. E na 24 de outubro, quando tiver indo buscar um passageiro, se eu não sei se a pessoa está no lado direito ou no lado esquerdo, como é que eu vou saber? Não, né, seu estagiário? Não, né? Tá tudo errado. Não podemos continuar assim. Não podemos continuar assim. Senão daqui a pouco vai ter motorista que nem eu não vou me dar o trabalho de ir até Mostardeiro buscar no ponto de encontro número 1. Não vou. Não vou, porque a chance de eu errar é grande. 50%. Né? E vai ter motorista cancelando, rejeitando corrida. Vamos lá? Vamos, bora. Rejeitando corrida, né? Daí vai passageiro esperando com raiva. Eu não entendo, sabe? O que passa na cabeça? Tirar o número do endereço. Como assim, tia? Ai, de repente é pra preservar a privacidade, não sei o que, do passageiro. Ah, só um pouquinho, vamos se fuder. Não. Enfim, eu espero que isso seja... que eles estejam mexendo lá, se atrapalharam. Isso é fato na minha cabeça, que alguém se atrapalhou. Eu não consigo imaginar que isso seja uma coisa pensada estrategicamente pra nenhum motivo. E que eles resolvam essa questão. Porque senão vai ficar complicado, né? Vai ficar bem complicado buscar passageiro nesses endereços assim que tu não sabe o lado da rua. É importante sim saber o lado da rua. Eu sempre defendi essa ideia. Vai ter gente agora aqui dizendo que eu sou um bobalhão. Ah, Daniel, vai te preocupar com outra coisa. Não, mas eu me preocupo com isso também. Eu acho que isso aí é agilizar o trabalho, tá ligado? Enfim, mais uma divagação, assim como quem vai a merda.
Chegando então aqui já na Jardim Vila Nova, vou pegar a Jordana. Minha primeira viagem em direção a Simi. Depois de mais uma chuva de desaforo, mas pensa, valendo. Peguei uma para o aeroporto. Um desaforo também, 13 pilas. 13 pilas aqui da João Pessoa para o aeroporto. Com a esperança de quê? Pegava uma viagem pro infinito e além na sequência. Não quero ficar aqui hoje. Não sei o que eu vou fazer para sair daqui hoje. Não vou direcionar porque não funciona. Vamos rezar, vamos chulhar, vamos torcer. Mas essa amostrinha que eu tive agora aqui foi desalentadora. Essa é uma palavra boa. Desalentadora. Amostrinha de 5, 6 minutos que eu fiquei na Joaquim Nabuco, recusando o desaforo como se não houvesse amanhã. Pensa. E tocando. Sabe? Aqui o braço chega a estar doendo já. E eu tô recém indo pra minha segunda corrida. Só pra não passar batido, tá aparecendo o número agora. Dessa aqui que eu tô indo buscar na João Pessoa. Tá aparecendo o número do prédio. E pra linkar com o take anterior, né, e tal, enfim. Vamos lá então pro aeroporto com a esperança sim de pegar uma corrida pro raio que o parta. E será se parecer de alguma maneira, porque fica batendo cabeça a 5,88 vai ser difícil. O elevador estava ocupado, disse ele, e não apareceu. O elevador estava ocupado. O elevador estava ocupado, disse ele. Puta que pariu, sabe? Uma avenida, uma João Pessoa. Tudo bem, tinha recuo, mas estava ocupado, mas não justifica. Praça Simões Lopes João Alfredo, vamos dar. Ficou então na João Alfredo, viagem para Hospital Espírita ali no Teresópolis. Vamos dar. Meio-dia e 20. Vamos. Tu não limpa o fogão, me disse ela. Os caras me dando risada do Moisés. Tu não limpa o fogão, disse ela assim. Oi? Tu não limpa o teu fogão? E eu fiquei pensando, what? Como assim? Que história é essa? Né? Fiquei pensando. Como assim eu não limpo meu fogão? Não, eu não limpo meu fogão, mas como é que ela sabe? Fiquei pensando. Daí tu tá me seguindo no Instagram? Perguntei pra ela. Sim, tá aqui, diário de um Uber oficial. Tá aqui na plaquinha. Eu, não limpo meu fogão. Porque um fogão limpo é que nem homem sem barriga, eu respondi pra ela assim. Como é que é? Homem sem barriga? Sim, não tem história pra contar. Um fogão limpo não tem história pra contar. Lição que eu levo dessa história. Tem que cuidar com o que eu posto nas redes sociais, né? Tô me expondo, valendo, pra passageiro. Pra quem não pegou a referência, ontem eu fiz feijão. Ontem eu fiz arroz com galinha, que vocês vão ver depois na hora que eu for almoçar. E eu coloquei lá de stories. Tá no ar ainda, tá rolando. A moça entrou, perguntou, que legal, tem canal no YouTube, sim, isso aqui, não tá afim de conversar. Não dei muita trela pra ela. Tudo certo. E daí ela, escaneou, eu não confirmei se ela me seguiu no YouTube, mas com certeza no Insta ela me seguiu. E tava vendo meus stories bem quietinha, não falou nada. De repente ela largou essa. Eu que lute, né? Tomar cuidado com o que eu posto nas redes sociais a partir de agora. 12h38. Seu Celedino. Como é bom dar umas nota 1 bem dada de vez em quando, né? Dá um prazer assim, ó. Só quem é motorista aplicativo sabe o prazer que é dar uma nota 1 de vez em quando. Ou tô errado aí, tia? De volta a João Pessoa, acho que a última vez que falei tava aqui, né? 28 pila pra onde? Pra Canoas, vamos dar. Vamos pra Canoas. Bora, Canoas. Deu 15 segundos, eu cheguei. Chamou aqui na Policlínica Central pra fazer Fredo em Canoas.
Só sei que é Comfort, que é 28 pila, o resto tudo não deu tempo de eu ler. Mas... cadê o Enzo? Ah tá, só queria dizer, não esquecer, não passar batido. Agora são 1h24, deu no pretinho agora, que hoje é dia do estagiário. Descendo, ok, entendi. Tá descendo da onde, cara? João Pessoa, coisa de meia hora atrás, mesma coisa, né? Vim buscar o rapaz aqui num prédio um pouquinho mais à frente, na próxima quadra. Aqui é 651, né? Aqui é o número 651, né? Tá, desculpa, amigo. Não, mas até aqui mesmo. Não tô vendo o número da policlínica, mas só tem o outro prédio, a entrada para Luiz Afonso, então é aqui mesmo. Hoje é dia do estagiário, então eu queria desejar um feliz dia de trabalho pro nosso amigo estagiário. Temos que engolir essa, né? Parabéns, senhor estagiário. Eu quero saber quando será o dia do motorista de aplicativo. Esse não existe ainda, né? Existe o dia do motorista, que é 25 de julho, que cagaram pra nós só pra não passar batido mais uma vez. Até hoje não recebi nenhuma mensagem. Mas a gente precisa de um dia específico. Acho que isso aí é o Enzo, né? É Enzo? Isso. Vamos dar. Teve girateta, não me segurei, sabe? Com classe, digamos assim, requintes de crueldade e deboche. Eu não sei o que me incomoda mais, o cara pedir de dentro de casa, do escritório, do raio que o parta, ou pedir desculpa porque eu cheguei muito rápido. Eu não sei o que me incomoda mais, sabe? 15 para as 2 da tarde, então trouxe o rapaz aqui para uma clínica aqui em Canoas. E agora eu vou achar um lugar para mijar e almoçar. Comfort ligado por enquanto, se tocar alguma coisa eu analiso. Meu, desculpa aí, cara, velho, chegou muito rápido. Eu sempre peço como é que ele falou? Uns minutinhos antes. Quando ele falou isso, eu disse, cara, então tu nunca mais pede com uns minutinhos antes. Assim, meu, com os olhos regalados. Aqui na João Pessoa não tem como parar e estacionar. Eu só consegui te esperar porque não tinha nenhuma vaga, não tinha nenhum táxi no ponto de táxi. Porque eu parei justamente no ponto de táxi que tem em frente à Policlínica Central. Não, mas eu nunca peço antes. Tu acabou de dizer que sempre pede uns minutinhos antes e tá te contradizendo, falei pra ele. Ele me olhou com o olho regalado. Não, que não sei. Começou. Cara, eu não sei o que é pior, sabe? Não sei o que é pior. Mas uma coisa eu tenho certeza. O problema sou eu. Aí eu posto metropolitano aqui na Boqueirão. Descobri outro dia. Bela parada aqui, sabe? Tem banheirinho limpinho. Tem espaço. Não foi na conveniência, não é meu objetivo. Não sei da qualidade da gasolina também. Também não é meu objetivo nesse instante. É apenas parar. Assim como quem vai à merda. E me deliciar com o arroz com galinha, que ficou sensacional. E nem preciso falar a respeito do feijão, não. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Tem ninguém famoso, deixa eu cumprimentar. Te acompanho lá no Insta. Ah, não, é o contrário aqui. Não, peraí que eu não consigo, né, Moisés? Fala aí. Não me cumprimentou ainda. Famoso William, como é que tá? Prazer, Daniel. Te acompanho lá. Como é que foi o rolante ontem? Tu viu? Vi, cara. Cara, me diverti pra caralho. É. Tu viu o vídeo de ontem, então? Vi, achei longe, cara. Como é que é teu nome? É o William. O que tu tá fazendo aqui? Faço Uber também. Tu é motorista de aplicativo? E tu parou o quê? Pra fazer um lanche? Um Alguma lanche coisa? ali, comer um lanchezinho. Eu acabei de almoçar. Se chegasse 2 minutos antes, TV Cenas saiu um pouco grande. Tu por acaso tem interesse no adesivo ou não? Tenho, cara. Vou, tem aí, tem vou te entregar. aí. Vou te entregar. Cara, tem que ser rápido que a Carmen tá me esperando. show de bola. A Carmen tá me esperando, tocou ali pra levar lá pro CAF. Cara, tudo de bom. Tá, não, deixa eu ver se tu sabe o canal, ver se tu acompanha o canal mesmo. Pra cima deles e... Não sei. Não consegue, né, Moisés? Devolve o adesivo aqui. Não, eu quero adesivo. Não, pra cima deles e... Como é que é? Agora eu tô viajando. Ah, não, eu não acredito, cara. Tu não merece ter um adesivo. Pra cima deles e... Ferro nela. Só com cola mesmo.
Tá, meu bruxo, grande prazer. Deixa só um pouquinho aqui. Ele demora às vezes. Cara, Prazer te conhecer, tudo de bom. Cuida, Peguei aqui pro CAF, vou lá. Mas antes eu vou falar mal da 99. Tira a foto e me manda lá. Tava aqui, ó, rateando, daí tocou pro CAF, a Carmen aqui no rua do lado. E o rapaz veio me abordar bem na hora que eu tava partindo. E... William, não conhece... Como é que não... Não, enfim, tá tudo certo. Deveria me devolver esse adesivo, na verdade. Daí tava demorando um pouquinho, até que não foi tanto. Deu o quê? Depois que eu terminei de almoçar, se passou... Agora são 2h05. Deve ter se passado uns 5 minutos sem tocar. Eu vou ligar a Pop, né? Vamos ver a Pop, aquela coisa toda. Conta restrita por 5 dias, porque a taxa de finalização tá abaixo de 70%. A taxa de finalização é o cancelamento, né? Acho que é isso. Só que medida ao contrário. Aquilo que tu aceita, tu tem que finalizar 70%. Ou seja, tu não pode cancelar 30%. Acho que é isso. Eu tava pensando que eu fiz umas 2 corridas nesse último mês da 99. E eu devo ter cancelado 1 ou 2, talvez. E talvez por isso que a minha taxa ficou abaixo de 70%. Então quer dizer que se o cara recebe 5 chamadas num mês inteiro, ele está passível a punição, a restrição e tal. No outro dia, eu não comentei aqui, no outro dia, dia 25 de julho, eu ainda falei hoje sobre isso, dia de motorista. Eu não comentei aqui porque eu não me envolvi. De fato, eu não me envolvi. A 99 fez uma ação no dia do motorista, junto com o pessoal do Grupo Move RS, ou o pessoal do Grupo Move RS fez uma ação e com a parceria da 99, para que doação de sangue no Hemocentro de Porto Alegre. E a 99 ofertou viagens gratuitas. Teve uns espertinhos, tiveram uns espertinhos motoristas de aplicativo que se aproveitaram e fizeram rolês aleatórios com destino ao Hemocentro para ficar rico naqueles 2, 3 dias ali da ação. Você deve ter escutado falar sobre isso. Sabe quantos dias esses caras ficaram restritos? 3 dias. 3 dias esses caras tomaram um bloco por conta disso. E eu vou ficar 5 dias com a conta restrita. Na verdade, eu estou há 13 e não sabia, tá? Estou desde o dia 15 até o dia 20. Eu não sabia porque não liguei o aplicativo esse final da 99, todo esse final de semana. Por que eu não liguei o aplicativo? Também por causa desse tipo de política da 99 que me deixa anojado. Me deixa anojado esse tipo de política da 99, né? Lembra na época que eu fazia, que eu era obrigado, que não tinha outra opção, que do nada tu ficava 15 minutos bloqueado porque tu rejeitava 2 ou 3 corridas ali. E daí isso aí vai minando, cara, vai caber. Às vezes na hora da dinâmica ali vinha as corridas pra tu ir lá pro raio que o parto, tu recusava ou tu cancelava, não lembro. 2, 3 seguidos, 15 minutos de bloco. E daí tu era obrigado a fazer as corridas. Cara, então assim, ó, só pra registrar, eu tenho nojo da 99. Eu quero que a 99 se exploda. Se exploda. E vocês, estagiários da 99, a próxima vez que vocês me restringirem por 5 dias, me façam um favor, me bloqueiem definitivo pro resto da eternidade, porque eu não pretendo nunca mais ligar essa merda de aplicativo. Exatamente isso. Nunca mais eu pretendo ligar essa merda de aplicativo. Chegando aqui, olha ali, ó, a estrutura que estão montando aqui no CAF, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, para a ação da Red Bull, onde olha que baita rampa, onde um skatista vai descer a face oeste, né, do prédio. 13 pila para onde? Estrada dos Barcelos. Não, eu não posso voltar na cascata. Eu tô jurado lá, na cascata e na Coab Cavalgada. Eu não posso voltar lá tão cedo.
Pelo menos não identificado desse jeito. Mostradeira 800, viagem de 52 centavos o minuto. Tô numa passação de raiva hoje, especialmente muita raiva. E foi bom ter ido pra Canoas, só pra não passar batido. Fui lá, cheguei, almocei, voltei. Nem senti. Ô tia, tô contramão aqui não, né? Sai da esquerda lá mesmo. Não tem como sair pra lá, né? Enfim, tô passando raiva hoje, 8 pila pra onde? Mínima 10 aqui não, queridinha. Viagem de 58 centavos por minuto. São raras as corridas que estão pagando acima de 60, 70 centavos por minuto. A maioria é 52, 56, 48, 50 centavos por minuto. Significa que pra fazer 10 pila o cara tá demorando quase 20. Que loucura, né? Dia do estagiário. Ele tá se lambuzando hoje, ele tá se divertindo às nossas custas. Eu vinha pensando enquanto trazia essa senhora com a sua netinha aqui pro CAF. Ela veio trazer a netinha pro filho dela, que trabalha aqui. O pai da netinha, no caso, né? Ela é vó da netinha dela. Sim, porque se ela é vó, se é netinha, ela é vó, né? Até agora esse carro tá parado aqui, te trancando. Não sei o que tá fazendo aqui. Eu vinha pensando sobre essa questão da 99. Eu tô tentando lembrar quando foi que eu fiz corrida pra eu ter uma taxa. E eu lembrei. Foi justamente no dia que eu tive na Copa Cavalhada, por sinal, que eu acabei falando merda sobre aquela senhora lá. Aquele dia na Restinga, lembra que eu fiz uma ou duas corridas na 99, inclusive uma delas com uma menina que é influenciadora de bebê reborn, lembra? Que eu até comentei lá, ó, transportei o bebê reborn sem cadeirinha e tal. Aquele dia, isso já faz, aliás, foi na metade de julho, não lembro, até mais de mês. E naquele dia, e naquela mesma semana, eu acho, eu devo ter cancelado, porque isso é cancelamento, tá, pessoal? Essa taxa de finalização é quando cancela e não quando recusa. Eu lembro de ter cancelado uma corrida que foi de uma senhora que ia me pagar com Pix, que eu queria, na verdade, né? Que ela me pagasse com Pix e ela não tinha. Lembra? Eu comentei aqui também que a viagem era boa, era pagando uns 30, 40 pila. Ou a Beck. Ah, não. 58, Ernesto de Primo Beck. Então, na minha cabeça, o que aconteceu nesse mês inteiro? Eu recebi 3 chamadas, eu aceitei 3 chamadas, fiz 2 e cancelei uma. E daí é 33%, né? De cancelamento. Eu acho que é isso. Eu não lembro de outra corrida. Eu não vou me dar o trabalho de abrir o aplicativo pra ficar buscando se teve alguma outra corrida. O que eu queria dizer? O cara aceita 3 corridas no mês, cancela uma e ele fica 5 dias bloqueado. É matemática, né? Os números são frios. Sim, os números são frios, mas tinha que ter um critério, né? Tinha que ter. Daí, ó, eu posso chegar lá e bater na porta deles. Não, cancelamento não. A responsabilidade do cancelamento é do motorista, né? Eu sempre falo isso. Ó, não vou lá na porta não. 13 pila, pegar no fórum e levar pra Frei Germana. Pra variar, eu ia falar merda, dizer que eu ia pedir, que eu ia falar merda, dizer que podia pedir vínculo pra 99, porque eles estão me obrigando. Não. Taxa de cancelamento não tem vínculo envolvido. Tu aceitou, tu concordou com os termos. Tu cancelou, a responsabilidade é tua. Por isso que eu sempre falo, cuide da sua taxa de cancelamento. A taxa de utilização, foda-se. Foda-se. A não ser que seja pra cumprir as campanhas da 99, né? A 99 ela exige para pagar os prêmios ali, justamente que tu tenha uma aceitação alta. É uma forma de te obrigar a aceitar um monte de coisa. Mas isso é uma outra questão. Enfim, não queria mais falar sobre isso e não quero mais falar sobre 99. Acho que é formatura, não sei. Vamos ver se isso aqui é um salão de costura. Não identifiquei. Peguei uma moça lá no Senai, lá no centro. Entrou com um vestido dentro de uma capa de vestido, né? Ela tava vestida com roupa normal, mas enfim, na capa tinha um vestido. Eu acho que é vermelho. E ela veio costurando. Curiosidade, né? Todo dia que alguém costura no teu carro, né?
No meu, pelo menos, não é todo dia. Talvez tenha sido a primeira vez, por sinal. 10 para as 4 da tarde, tô aqui no travesseiro pela primeira vez no dia de hoje. Agora vou pegar uma corridinha daquelas que eu amo. Não vou dizer que eu gosto, que eu amo. 11 pila, 11 com 28. Eu vou buscar ali no Trent, que vai dar o quê? 450 metros, para levar 1 km para Freire Alemão. 11 com 28, ó. No Comfort, sem dinâmica, sem nada. Praticamente uma Stephanie, né? Não dá pra dizer que é Stephanie, porque a Stephanie só agia no X. Ah, mas vai, de repente a Stephanie tá fudendo com o estagiário, né? Puxou o tapete, afinal hoje é o dia do estagiário. De repente a Stephanie foi lá e puxou o tapete do estagiário. Eu não vi ali, nem vou ver, porque eu não gosto disso. Só em situações de extrema curiosidade. Mas pra mim tá cuspido e escarrado que o estagiário tá fudendo com a vida dos passageiros também. Vocês já se deram conta? Já fiz a corrida, tá? Desculpe cair o celular porque eu não acertei a posição ali. Agora eu vou ali no posto Black mijar, dar uma resetada. Eu tô extremamente irritado e eu tenho certeza que esse problema sou eu. O pior é isso. O pior é tu saber que o problema tá tudo dentro de ti. Não quero falar sobre isso nesse instante, nesse take. Sobre o estagiário filho da puta. 11h28 e tal, enfim, pra mim, excelente a corrida. Muito provavelmente essa menina deve ter pagado uns 30 reais a corrida. Por que eu tô falando isso? Porque ela não é daqui. E eu venho pensando agora, o estagiário sabe exatamente de onde a pessoa é e aquela coisa toda, né? E se ele resolve cobrar o que quer de um passageiro em viagem, justamente porque ele não tem parâmetro, o passageiro em viagem no caso, não tem parâmetro da cidade que ele está visitando sobre valores e tal, e cobra lá em cima, será que eu tô louco? Não é a mesma coisa que ele faz na saída no evento, por exemplo? Outro dia um colega mandou um print de uma corrida que ele ganhou 60 reais para uma viagem de 10 km a partir da arena. Feliz da vida ele ficou quando recebeu a chamada. 10 km, 60 pila, pô, que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. O passageiro pagou 100. Por quê? Porque ele precisava ir pra casa, era meia-noite passada. E o estagiário sabe disso. Então eu tô com essa teoria aí, eu não tenho como provar, é óbvio. Mas eu acho que eu tenho certeza que o estagiário consegue pegar esse tipo de situação. Turista, né? Tá viajando, não tem parâmetro da cidade. Ou mesmo se está viajando, ele tem uma grana na teoria para gastar ali. E o estagiário vai lá e se prevalece. E normalmente quando o estagiário consegue cobrar um valor absurdo, ele passa melhor para o passageiro. Nem sempre. O motorista, no caso. Nem sempre ele faz isso. Nem sempre ele faz isso. Mas em quase todas as oportunidades que eu recebi corridas assim, 17 pila para 3 km, olha só, tu vai ver o passageiro passou 30 reais. 35 reais. Quase que o dobro, né? Então, enfim, eu acho que foi isso que aconteceu nesse caso agora. Eu vou ali mijar, e para não ficar com essa dúvida, eu vou ver, enquanto eu me desloco ali, tem que ir lá no fundo já. Posto Black, Anitta com Silvio Jardim. Eu vou ver quanto que essa menina pagou nessa corrida, ver se eu não tô louco. Eu tenho certeza que ela deve ter pago perto de 20 reais pro estagiário me pagar 11,28 por uma viagem de 1 km. Confirmado, então, acabei de ver, né? Não costumo fazer isso assim com frequência e tal, só quando realmente chama muita atenção. Só pra ter certeza que alguém tá sendo fudido nessa história. Eu não fui lesado, muito pelo contrário. Ganhei mais do que o normal nessa corrida. Ou pelo menos o justo, no meu ponto de vista, né? A passageira pagou 18,80 numa viagem de 1 km para 4 minutos. Então, senhores passageiros que estão assistindo meu vídeo agora, eu sei que cada dia tem pelo menos mais 1, mais 2, mais 3. Fiquem atentos ao que o aplicativo está cobrando de vocês, tá? Ele pelo menos não passa o que deveria para nós. Pelo menos ele não passa. Nesse caso, eu poderia ter feito a conta bem bonitinho, colocado na tela 7,50 por 18,80, quanto que é? É quase 50%, né? 50% seria 9,40. 7,50, que é a diferença entre 18,80 e 11,20, que é o valor que eu recebi, vai dar quanto? 40, 45% talvez. Essa é a taxa que o aplicativo está ficando.
Então, às vezes, tu que tá acostumado a pagar um valor X por uma corrida num determinado horário, né? Tá acostumado com aquele valor, quando ele vem muito fora do normal, pelo menos desconfia. Acho que agora parou. É engraçado, né? Que o resultado tá bom e eu tô putaço. 15 para as 8 da noite, tô aqui na rua Vitor Meirelles, no bairro Rio Branco. Depois que eu vou falar com vocês aqui rapidinho, já vou ligar X para... Se parar de trabalhar agora, eu vou embora. Se eu ficar ocioso 5 minutos agora, já me puteço valendo e vou embora. Mas até agora tá ok o que eu fiz. Eu só queria dar um recado aos senhores passageiros. Agora são 15 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, só para não passar batido. Eu quero dar um recado aos senhores passageiros que estão começando a me seguir aí, tá? Enfim, nesses últimos dias. Graças a Deus, nesse sentido, a aderência tem sido sensacional. As resenhas que eu tô tendo com os passageiros em relação ao canal tem sido sensacional. Eu não tenho nada a reclamar. Muito pelo contrário. Hoje eu parei para buscar uma moça. Tinha umas 4 pessoas, era uma firma, saída da firma, assim, lá no bairro uma das travessinhas na frente do Guatemi ali. Daí a minha passageira ficou espantada, daí as outras 3 ou 4 pessoas eu vi que estavam conversando. Ai, olha só, é teu carro. Ela toda envergonhada, constrangida, a minha passageira no caso, confirmou e tal. Ai, que carro bonito, ficaram conversando entre eles e tal, enfim. Isso tem sido muito legal, muito bacana. Estou bem satisfeito com o resultado até então. Falta vir um parceiro aí, falta chegar um parceiro querendo anunciar, colar junto. Hashtag fica a dica, se você tá vendo esse vídeo aí, tem uma empresa, tem uma marca, tem um produto que caiba aqui no canal. Eu tô aberto, disposto e precisando. Mas não era sobre isso que eu queria falar, sobre a Ana, né? Então, senhores passageiros, façam como a Ana. Ela me chamou ali na Rodolfo Gomes, no bairro Menino Deus. E a rua sempre é assim, não é uma coisa de agora, não aconteceu nesse momento. Tem carro estacionado dos dois lados. E os únicos espaços que a gente consegue parar é justamente na entrada de garagem dos prédios. Ou estou errado aí? Quem conhece a região sabe do que eu estou falando. E o condomínio dela é um condomínio grande, bem movimentado. Ela me chamou, eu estava a 3 minutos de distância. Cheguei. Eu vi o PIN dela, estava no fundo da quadra, ou seja, dentro do prédio, dentro de casa provavelmente. E parei com o pisca-alerta ligado enquanto não via ninguém. E não deu 2 segundos, já chegou um carro. Daí eu fui, parei o carro na frente da vaga da garagem. 12 pila pra rua Ubatuba. Não tô afim de Passo da Areia. Parei justamente na vaga de garagem e o carro queria entrar queria entrar no prédio. Daí fui pra frente, voltei. No que eu voltei, me posicionei de novo. Já tinha mandado mensagem pra ela, já tinha passado mais ou menos 1 minuto. Chegou outro carro, daí eu fui pra frente, voltei de novo, putaço. Daí eu vi que era Uber Planet, disse, se eu cancelar agora nem 1,70 eu pego. E chegou a Ana. Ela não falou nada. Não tem que falar mesmo. Porque eu já tinha passado a minha raiva. Que ela não sabe disso, mas eu já tinha passado a minha raiva. Ou sabe, ou desconfia. Que é ter ficado trancando a entrada ali, esperando o passageiro que pediu dentro de casa. Se ela me pedisse desculpa, talvez eu tivesse desabado, né? E daí só eu tenho a perder. Então, senhores passageiros, tenho certeza de uma coisa: se vocês me deixarem esperando, vai ser uma vez só que eu vou levar vocês. Não vai ter a segunda. Eu garanto isso. E se vocês me deixarem esperando, não me peçam desculpa. Só assumam a bronca. Só assumam a bronca. Porque não tem argumento, justificativa que me convença de um passageiro pedir o carro dentro de casa, num condomínio, principalmente prédio de fundo, que tu demora 5 minutos naturalmente para tu sair da tua casa até chegar na portaria e tu pede o carro lá de dentro. Não tem argumento para mim. Eu não quero que tu fique exposto na calçada numa rua escura de noite como essa aqui, por exemplo. Não é isso que eu tô te pedindo. Vai ficar ali no hall, ó, pronto, né? Todos os prédios têm o seu hall, tem a sua recepção,
né? Me espera ali. Pede o carro dali e me espera ali. Beleza, eu vou chegar, eu vou ver que tu tá ali, eu vou te esperar 20 segundos, 1 minuto se for o caso. Mas me pede ali o carro. Me respeita, que eu te respeito. Popei vocês do Paralelepípedo. Feito então por hoje, 9h27 da noite, aqui no Jardim Vila Nova. Aos mais espertos, minha primeira corrida eu peguei na Ventos do Sul, aqui no Jardim Vila Nova. E a última eu finalizei numa travessinha da Ventos do Sul. Hélia, não sei o que, esqueci o nome da rua. Uma travessinha, um bequinho que tem ali, bem na frente da praça. Enfim, finalizando por hoje então. Essa última perninha foi terrível. Diferente de outros momentos do dia que, como eu falei mais cedo, o resultado foi ok. Pela minha motivação, ou falta de, na verdade, eu poderia ter ido bem pior. Meu desempenho, meu faturamento, meu resultado, né? Poderia ter sido bem pior. Mas até que foi ok. Talvez se eu tivesse mais motivado, mais focado. Não, até acho que estava focado. Se eu tivesse mais motivado, pelo menos eu conseguiria ficar mais um pouco trabalhando. É quando começa o desaforo de 5h88 às 8h30 da noite. Se o cara já não tá bem, não tem que segurar na pista, sabe? E o estagiário me mandou no automático. Antes dessa corrida que eu fiz pra cá, teve uma sequência de 3 corridas de 30 pila lá da Cidade Baixa pra Restinga. Eu percebi, o estagiário já viu que eu não tô mais afim, né? E tá me mandando pra casa. Recusei as 3, depois fiz umas 2 ou 3 ali, curtinha. E até que tocou Jardim Vila Nova, está, chega por hoje. Eu não aguento mais. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, depende do ponto de vista, é que o maior problema do dia de hoje não foi o estagiário e não foram os meus passageiros, foi eu. Eu preciso reconhecer que o maior problema tá aqui, ó, dentro da minha cabeça. Tá sendo difícil lidar comigo mesmo nas últimas semanas. Eu preciso confessar isso pra vocês. E eu já identifiquei qual é o motivo, já identifiquei qual é o problema. E só depende de mim, somente de mim, de mais ninguém. Resolver isso talvez não seja a palavra correta, mas melhorar. Mexendo no celular a 10 por hora na Vicente Montejo, ô merda. Posso nem te ultrapassar. Tô vendo aqui, o dedinho rolando na tela dessa Kicks aí. Eu já identifiquei o problema que é, não vou compartilhar com vocês aqui. É coisa muito minha mesmo. E eu preciso resolver isso para conseguir seguir em frente de verdade, né? Tô no momento aqui da minha carreira, entre aspas, de influência digital. Eu tenho pavor dessa palavra, mas é o que colocaram. Que eu tô com a faca e o queijo na mão e eu preciso. Ai, que merda esse cara, tio. Se arrastando e não vai, não dá espaço. Já viu que eu tô com pressa e tá nem aí pra mim. Tá, chega de papo furado. Espero que amanhã tenha um dia melhor, para que eu consiga faturar mais. Deve chover, então acho que isso vai fomentar um pouco o movimento, vai melhorar a demanda, quizá ter alguma dinâmica, alguma coisa assim, né? Para que eu consiga pelo menos ganhar dinheiro, né? Pelo menos ganhar dinheiro. E parar de passar tanta raiva como eu tenho passado ultimamente. A palavrinha então secreta para tu deixar no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é: pede o carro na portaria. Repito, hashtag pede o carro na portaria. Deixe no comentário ali que eu vou ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final do vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e
quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.